Pode se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Louvar a Deus é muito bom, irmãos, porque nos conecta com Deus, né? O louvor, ele tem essa facilidade, né? Porque nós liberamos as nossas emoções e aí o Espírito Santo, ele tem essa prerrogativa de se aproximar e fazer a gente sentir a presença do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. Irmãos, estou muito feliz porque todos os domingos que eu tenho que fazer o nosso culto racional, que eu tenho que apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo a Deus para este culto. Não querendo algo em troca, irmão, mas simplesmente para enaltecer esse Deus maravilhoso que nos olhou lá de cima e viu coisas em nós, em mim e você, que nem nós mesmos até então tínhamos observado. Muitos queriam nosso mal e se não fosse a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós já teríamos descido à sepultura. Mas a graça de Deus nos encontrou e hoje estamos aqui, irmãos, como pessoas melhoradas. Porque quando você tem um encontro com Cristo, não tem como você não se tornar uma pessoa melhorada. Então hoje estou aqui diante dos irmãos como uma pessoa melhorada, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, todas as semanas eu sempre falo, irmãos, aqui com os irmãos, e os irmãos já devem estar já deve ter decorado, né? Não entregue a sua salvação a doutrinas ou religiosidade as quais você não questione. Todas as vezes que você estiver diante de uma pessoa pregando o Evangelho, falando de Deus, procure se atentar aonde ele está falando e depois você verifique se aquilo que ele está falando é verdade. Porque nós temos nessas palavras a vida eterna. A vida eterna está contida nesses livros, irmãos. E é necessário que nós nos atenhamos com bastante veemência essas palavras, porque são essas palavras que vai nos levar deste reino para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E façam, irmãos, como os bereanos, que ouvindo Paulo e Silas pregando o Evangelho lá em Atos 15, se atentavam para aqueles homens de Deus, mas depois eles iam lá nas Escrituras Sagradas para verificar se aquilo que aqueles homens de Deus pregavam, falavam, era verdade, estava lá contido nos livros da vida. Façam como os bereanos, irmãos. Não confie 100% a sua salvação à mão de outras pessoas. Nós somos responsáveis pela nossa salvação. Ela é intransferível. Ninguém pode lançar você num calabouço do Evangelho, a não ser que você permita. Ninguém pode te encaminhar para o inferno, a não ser que você permita. E não permita, irmãos. Porque da mesma forma que o céu existe, o inferno existe. Da mesma forma que Deus existe, o diabo existe. Da mesma forma que Deus está constantemente renovando a sua graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos suportar todas as coisas que nos são impostos. O diabo também, irmãos, ele não dorme. Ele tem constantemente tentado acabar com casamentos, tentado acabar com a harmonia nos lares, nas famílias, tentando jogar irmãos contra irmãos, pais contra filhos e filhos contra pais. Essa é a função do diabo, irmãos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. Então tudo que ele fala, irmãos, é mentira. Ele é manipulador. E ele consegue arrastar muitas pessoas. Porque como eu falei, acho que foi semana passada, ele levou Jesus no alto do monte e falou: todos esses reinos eu te darei porque a mim foi dado. A palavra de Deus fala assim, que esse mundo jaz do maligno. Mas ele, irmãos, é o zelador deste mundo. Ele é o zelador. Mas este mundo não pertence a ele.
pertence a Deus. A Deus pertence ao mundo e tudo que nele há. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esta noite nós vamos mostrar um pouquinho como é estreita a porta do céu e como é larga a porta do inferno. Abram suas Bíblias lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao qual o historiador e doutor Lucas escreveu. Lá no livro de Lucas, capítulo 6, do versículo 17 ao 49, o Sermão da Montanha. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, o Sermão da Montanha é um espetáculo que Jesus fez. Jesus, aonde ele andava, ele era multidões em volta dele. E um certo dia, Jesus estava ali, e ele resolveu explanar coisas do seu próprio reino para aqueles que ali estavam em volta. E hoje nós vamos ver um pouquinho disso, irmãos, e vamos perceber como é difícil você ser um verdadeiro cristão, um cristão genuíno. Porque isso aqui, irmãos, é a vontade de Deus, que haja homens e mulheres perfeitos, como ele descreve aqui no Sermão da Montanha. Fala assim, irmãos: e descendo com eles parou num lugar plano, também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povos de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de todas das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados, irmãos. Todas as pessoas que ali estavam, que eram atormentados por espíritos imundos, eles eram curados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Eita, Cristo maravilhoso. Já imaginou, irmãos, você tem esses homens e mulheres como eles foram beneficiados, irmãos, de estarem ali com o Filho de Deus, estarem ali no meio deles o Filho de Deus, poder ouvir a voz do Filho de Deus, de tocar no Filho de Deus. Mas irmãos, se isso serve de consolo, nós que somos servos do Senhor, um dia estaremos com Cristo aqui na terra. E Ele irá reinar sobre nós 1000 anos aqui na terra. E não haverá dor nem plantos. E Jesus cuidará de nós. E nós poderemos abraçar Jesus. Nós poderemos ouvir Jesus. Aleluia. Sentir a sua voz, sentir a sua presença novamente. Isso será maravilhoso, irmãos. Isso não tem preço que pague isso, irmão. Você está na presença do Deus vivo. Aleluia. E Jesus, irmãos, o que ele fazia? Ele ensinava. Ele ensinava com autoridade. Lá no versículo 20, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado, irmãos, é feliz. Feliz quem é pobre, irmãos. Feliz quem é pobre. Muitos devem estar se perguntando: então ser pobre é bem-aventurado? É bem-aventurado ser pobre? Irmãos, existe um mistério muito grande nessas palavras de Deus. Por quê? Por que existe mistério? Porque, irmãos, só pode ser agraciado pelas coisas de Deus aqueles que se faz pobre, aqueles que são pobres, para que um dia sejam ricos em Cristo. Jesus era rico, dono de todo o ouro e de prata, mas quando ele veio na terra, ele nasceu numa manjedoura, ele se fez pobre para que a sua pobreza em nós enriquecêssemos, nós, seres humanos, enriquecêssemos com aquilo que ele fez. Porque tudo aquilo que ele fez, irmãos, é para dar exemplo para todos nós. Então aqui, irmãos, ser pobre, um dia nós seremos ricos com Deus. Porque todas as coisas que nos faltam nesta vida será em abundância com Cristo.
será em abundância com Deus. Aleluia. Lá no 21, irmãos. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Irmãos, bem-aventurados vós, que chorais. Bem-aventurados vós, que tem fome. Feliz é que tem fome. Sim, feliz é o que tem fome, porque um dia Jesus vai fartar, vai acabar com a nossa fome, vai acabar com as nossas lágrimas, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, este é o reino de Deus, e Ele traz a perfeição do seu reino para todos nós. Irmãos, aqui, pobre, o que significa ser pobre? Para Deus não existe classe média, classe alta, ou você é rico ou você é pobre. Se você é rico, você é rico, se você não é rico, você é pobre. Né? Porque tem as pessoas que faltam alimento. Tem pessoas que falta até o alimento dentro das suas casas. E um dia isso vai acabar. As pessoas que sofrem, as pessoas que choram, as pessoas que sofrem todas essas coisas. Um dia você será farto. Um dia você vai se alimentar de todas as coisas que você quiser. Porque a vida vai ter fartura para você e para mim. Lá no 22, irmãos. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Olha, irmãos, muitas das vezes as pessoas nos olham com olhos malignos. Nós somos servos de Deus, filhos de Deus. Muitas das vezes as pessoas olham para nós como pessoas miseráveis. Nos perseguem porque nós somos servos de Deus. Porque eles acham que só pelo fato de você ser servo de Deus, você não pode retrucar, ou você não pode brigar, ou você não pode trabalhar no mesmo nível que ele. E muitas das vezes, irmãos, o fardo de você ser servo de Deus, muitas das vezes impede que você trabalhe no mesmo nível que muitas pessoas realmente. Lá no 23, irmãos, folgai neste dia e enxutai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais, os profetas. Irmãos, quando você é um servo de Deus e você não sofre perseguição, é porque você provavelmente não deve estar mexendo nas potestades do mal. Você não deve estar indo lá cutucar as potestades do mal. Você pode ser um crente que não está provocando o diabo, ao ponto de você não sofrer represálias pelo mal. E muitas das vezes, irmãos, nós temos que refletir sobre essas coisas. Porque se você é um servo de Deus, você tem que ser inimigo do diabo. O diabo, ele tem você como inimigo, irmãos. E se você é servo verdadeiro de Deus, você tem que estar sempre indo lá, mexendo com as potestades do mal, porque eles são os nossos inimigos. Você tem que ir lá libertar pessoas da presença do mal, orar sobre essas pessoas, buscar trazer entendimento para essas pessoas de Deus, para que essas pessoas se libertem. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos na nossa zona de conforto. Muitas das vezes nós não queremos ir até onde o problema está. Nas calçadas, nos lugares remotos, onde as pessoas estão cheias e possessas de demônio. Muitas das vezes é muito fácil você pregar o evangelho dentro de um lugar protegido no ar-condicionado. Mas muitas das vezes você tem que ter o entendimento de que não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para você ser luz deste mundo, para você ser sal dessa terra e para você ir lá na onde o problema está, libertar vidas, libertar cativos, orando sobre os enfermos, orando sobre essas pessoas que tinham posse de demônios. Aleluia. Porque era assim que Jesus fazia e era assim que os apóstolos faziam. Lá no 24, irmãos, agora vem os problemas. Ai de vós ricos, porque já tendes o vosso consolação. Olha, irmãos, ai de vós ricos. Por isso que eu falo, meu irmão,
Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurado vocês que são pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Ao contrário, ele já está falando aqui, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. O que é a consolação do rico, irmãos? O dinheiro, ele não sofre, ele tem tudo à sua disposição. E o pobre não. O pobre tem suas necessidades. O pobre sempre está em constante necessidade, mas o rico não. O rico tem pessoas que servem ele por todo momento. O rico tem empregado dentro de casa. O rico tem pessoas que levam ele para o trabalho, que busca, tem segurança. O rico tem tudo, irmão. Tem saúde melhor, tem o alimento melhor, tem a moradia melhor, tem escola melhor, tem a saúde melhor, tem tudo melhor que o pobre. E o pobre o que tem, irmãos? Nada. O pobre só tem vontade, mas um dia será saciado, porque Jesus assim falou, aleluia, glória a Deus. Lá no 25, irmãos, ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentarão e chorarão. Irmãos, é grande verdade. Existem pessoas que estão sempre, irmãos, rindo da nossa crença, da nossa verdade, achando, muitas vezes as pessoas falam assim, Jesus está voltando. As pessoas falam assim, os meus avós falavam que Jesus estava voltando, vocês estão perdendo tempo nesse lugar aí, vocês são bom de bobo, vocês estão aí, ó, fazendo, perdendo de viver, perdendo de ter uma vida boa, para estar aí nesses lugares aí, batendo palma, orando. Vocês estão perdendo tempo, isso aí é tudo banal, isso não existe. Mas um dia, nós estaremos gozando com Cristo, e essas pessoas estarão lamentando, porque, irmãos, da mesma forma que o céu existe, o inferno existe, e lá, irmãos, não haverá risadas, mas a Bíblia fala que lá haverá ranger de dentes, sofrimento eterno, lá será fogo eterno, mas você vai pedir pela morte, mas a morte não, você não vai alcançar a morte. Esses dias eu estava fazendo uma solda aqui em casa, queimei a ponta do dedo. Mas que dor, irmãos, que dor. Minha esposa falou assim, nossa, filho, tá doendo muito. Eu falei, tá doendo demais, tá doendo horrores. Uma brasa viva caiu dentro da minha luva assim, e eu tentando tirar a luva e a luva não saía. Queimou a ponta do dedo, não estou conseguindo nem fechar a mão. Uma dor insuportável. Agora imagina você estar no inferno e o calor consumindo, o fogo consumindo a sua carne, 24 horas por dia, as pessoas gritando, as pessoas sofrendo, ranger de dente, você pedindo para morrer, e você não vai morrer, porque a morte não vai te alcançar lá. E o sofrimento eterno, irmãos, é um sofrimento eterno. Fala no livro de Apocalipse que lá vai ser a tormenta eterna. Irmãos, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. Eu vou, se a palavra de Deus falar para mim fazer isso, eu faço. Se a palavra de Deus falar para mim fazer aquilo, eu faço. Porque eu não quero ir para este lugar. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o seio de Abraão. Eu quero estar com Cristo. Tem muita gente na internet falando, não, lá no céu é monótono. Lá no céu vai ter aqueles anjinhos com harpa, não vai ter pinga, não vai ter cerveja, não vai ter samba, não vai ter nada. Não, eu prefiro ir pro inferno, porque lá no inferno vai ter samba, vai ter bebida, vai ter tudo, prostituição. Irmãos, se engana quem fala isso. Se engana quem fala isso, irmãos. No inferno não vai ter samba, não. No inferno não vai ter pinga. No inferno não vai ter cerveja. Lá no inferno vai ter horrores, ranger de dente, fogo, o bicho comendo a sua carne 24 horas por dia, o fogo consumindo a sua carne, mas você não vai morrer. Não desejo isso para os meus inimigos, que eu não tenho, irmãos. Mas se eu tivesse inimigos, eu não desejaria isso para os meus inimigos, estarem no inferno. Eu oro todo dia a Deus, pedindo para Deus abrir o entendimento das pessoas, para que as pessoas se convertam ao Evangelho, para que elas não vão para o inferno. Porque, irmãos, as portas para o inferno são largas, qualquer um passa. Mas as portas do céu são estreitas, como estamos vendo aqui, estreitas. Não é fácil, irmãos. Um jovem rico chegou para Jesus e falou, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus falou assim, tu conhece a lei? Conheço desde pequeno. Aí Jesus falou para ele, pega tudo que tu tens, vende,
dai, distribui aos pobres, depois me segue. Aí aquele jovem rico falou, puta, tudo que eu tenho, as minhas riquezas que os meus pais agariaram para mim, eu sou um homem rico, não vale a pena não, vou ficar com meu dinheiro mesmo. E saiu cabisbaixo. Então, irmãos, é assim que funciona. As pessoas que são ricas, elas já têm à sua disposição tudo que elas precisam. Por isso que a Bíblia fala, como nós estamos lendo aqui, que o reino de Deus pertence aos pobres. Porque eles têm necessidades. E Deus, irmãos, irá fartar essas pessoas um dia. Lá no deserto, quando Deus tirou o povo de Israel da mão de Faraó com pulso firme, levou para o deserto para cuidar daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas, elas recebiam da mão de Faraó os restos, tudo que eles precisavam, mas tudo da mão de Faraó. E Deus levou aquele povo para o deserto para tratar aquele povo, porque Deus quer a gente na sua total necessidade nas mãos de Deus. Deus quer que nós colocamos as nossas ansiedades, as nossas necessidades nas suas mãos. E nós temos que ficar na total dependência de Deus. Aleluia. E é isso que Deus quer. Uma pessoa que é rico, irmãos, dificilmente ele vai colocar as suas ansiedades nas mãos de Deus, porque ele precisa de tudo que ele quer, ele tem. Uma pessoa dessa, tudo que ele deseja e almeja, ele tem. Então uma pessoa dessa não vai colocar nas suas ansiedades na mão de Deus, é muito difícil. Assim a Bíblia fala. Lá no 26, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Cuidado, meus irmãos. Cuidado quando você está na frente de uma grande obra ministerial. Cuidado quando você é pastor, quando você é bispo, quando você está na liderança, que nada te aflige. Cuidado quando as pessoas sempre tentando te bajular, falando que você é o cara perfeito, que nada dá errado para você. Cuidado, porque assim era feito no passado. Quando as pessoas não tudo falar que você está certo, cuidado. Tenha amigos que falem a verdade para você quando você estiver errado. Tenha amigos ao seu redor, amigos verdadeiros, amigos que não passam a mão na sua cabeça quando você está errado. Mas sim, que quando você está errado, andando pelo lado errado da vida, eles cheguem para você e te alertem, falar, meu irmão, meu senhor, meu bispo, meu pastor, vem cá. Olha, o que você está fazendo está errado. Porque esse é o verdadeiro amigo. Aquele que é bajulador, aquele sempre vai falar que você está certo. Mas o verdadeiro amigo é aquele que te fala a verdade. 27, irmãos. Mas ai de vós, mas a vós, que ouvis, digo, amai os vossos inimigos e fazer o bem aos que vos aborrecem. É difícil, irmãos. É difícil. Tem pessoas que têm dificuldade de amar as pessoas que amam ele. Agora imagina você amar o seu inimigo. Imagina você amar o seu inimigo. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar uma pessoa que fez algo ruim para ela. A pessoa já pediu perdão e ela não consegue perdoar. Tem pessoas que têm dificuldade de amar até pessoas do seu meio de parentela. Irmão, às vezes faz alguma coisa para o outro irmão, tem dificuldade de perdoar. Às vezes existem pais que não conseguem perdoar seus filhos. Às vezes tem filhos que não conseguem perdoar seus pais. Agora você imagina você orar pelos seus inimigos. Olha isso aqui, irmão. Mas bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Irmãos, vamos pular aqui para o 46. O 46 fala assim, ó. E por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não me fazeis o que eu digo? Agora vamos voltar para lá novamente, irmãos. Parei no 28. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Aí eu te pergunto, irmãos, por que vocês me falam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu te mando? Muitas das vezes, irmãos, a gente quer servir a Deus da forma que a gente acha que é correto. Mas é a palavra de Deus que nos traz a verdade sobre o que Deus quer de cada um de nós. E não é fácil, irmãos, porque a porta é estreita. Você vê que como é difícil você ser um servo verdadeiro de Deus. Lá no 29, irmãos. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica te recuses. Irmãos, como é difícil
dar outro lado da face. Mas um verdadeiro cristão que alcançou a graça de Deus, ele dá, irmãos. Jesus estava na cruz do Calvário, antes de sucumbir, ele olha para o céu e fala para o Pai, perdoa eles que não sabem o que faz. Aí muitas pessoas falam, mas ele era Deus. Ele era Deus. Mas Estevão era Deus? Estevão estava sendo apedrejado, irmãos. A Bíblia fala que o céu se abre. Estevão olha para o céu, sendo apedrejado, e viu lá Jesus do lado do Pai. E ele clama e fala assim, perdoa eles, que eles não sabem o que faz. Então, irmãos, se Deus te der graça, você perdoa. Esses dias atrás eu vi uma mãe abraçando o jovem que matou o filho dela. Abraçou e falou, eu te perdoo. Irmãos, isso que é uma cristã verdadeira. Isso que é uma cristã verdadeira. E é isso que nós temos que almejar. É isso que nós temos que desejar. Buscarmos essa perfeição. É difícil, irmãos. Mas se Deus nos der graça, nós alcançamos. Para mim é difícil isso, irmãos. Eu tenho certeza que para vocês também é difícil. Dar o outro lado da face. Mas é isso que a palavra de Deus fala para nós fazermos. E é isso que nós temos que tentar fazer. Porque a porta é estreita. Só passa um dia por vez. Agora a porta larga, onde vai, passa caminhão, ônibus, passa trem, avião. É a porta que leva para o inferno. É a porta que você pode fazer do jeito que você quiser. Você está dentro da igreja e fazer o que você quiser, a porta larga. Mas a porta estreita é essa daqui, ó. Você dá o outro lado, irmãos. É difícil. Mas é necessário, se você quiser ir para o seio de Abraão. Se você quiser morar com Cristo. Lá no 30. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Meu Deus, irmãos, como é difícil. Camarada vem, toma uma coisa emprestada sua. E fala, não vou devolver mais. E aí você fala assim, tá bom, não vou pedir mais. Fica para você. Não vou te pedir mais. Oh Deus, me dá essa graça que eu ainda não tenho. Me dá essa graça, Senhor. Porque a carne é fraca. E essa carne que nós vivemos, ela combate contra o Espírito. A palavra de Deus fala assim, o Espírito está pronto, mas a carne é imperfeita. E a carne luta contra o Espírito a todo tempo. A nossa carne, irmãos, ela batalha contra o nosso Espírito. E o nosso Espírito está pronto, mas a carne nos combate a todo tempo. Como é difícil, irmãos. Lá no 32. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Irmãos, amar quem é bonzinho, amar pessoas que te amam, que faz tudo por você, é fácil. Eu quero ver você amar aquela pessoa inconveniente. Oh Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Derrama, Senhor, sobre mim a tua graça, para que eu suporte todas essas coisas, ó Senhor. Eu te peço, ó Deus, me torna um varão perfeito, ó Senhor. Aleluia, Jesus. Amar pessoas inconvenientes é muito difícil, irmãos. Mas se a palavra de Deus está dizendo que é essa as condições, então nós temos que tentar, nós temos que joelhar e pedir essa graça para Deus. Nós temos que falar, Senhor, me ajuda a amar essa pessoa. Me ajuda a amar essa pessoa, Senhor. Oh, Senhor, me ajuda a amar essa pessoa, Senhor, me ajuda. Irmãos, nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. E nós temos que nos pegar com essa esperança. Porque se a palavra de Deus fala que nós temos que fazer isso, é porque podemos fazer isso. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, não vem sobre vós tentação que não seja humana. Não vem sobre vós tentação que não seja humana. Então, se a palavra de Deus está falando que nós podemos amar as pessoas que não fazem o bem, as pessoas inconvenientes, então nós temos que pedir essa graça para Deus. E Deus vai nos dar. E Deus vai nos honrar com a sua graça. E nós vamos amar aquelas pessoas que nos odeiam. E nós vamos dar a outra face para as pessoas que nos batem. Vamos dar a outra face. É difícil, irmãos? Sim, mas essa perfeição, ela pode ser alcançada, porque muitos homens da Bíblia alcançaram essa graça.
Moisés, irmãos, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Então eu tenho certeza, irmãos, que Moisés daria outra face. E se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles que esperar e tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Olha, irmãos, se você quer ser um varão perfeito, se você quer morar com Deus, se você pode emprestar um dinheiro para uma pessoa, tem um amigo meu que falou assim, irmão, se o camarada vir pedir dinheiro emprestado para mim, eu dou. Porque ele já falou para mim várias vezes que a pessoa vem pedir dinheiro emprestado para ele, em vez de ele emprestar, ele fala, tô te dando, porque, irmão, não tem coisa pior do que você cobrar uma pessoa. E a pessoa, às vezes, ela vem te pedir dinheiro emprestado porque ela sabe que você tem. Ninguém vem pedir dinheiro emprestado para você sem saber que você tem. E sem saber que você é uma pessoa boa que não vai recusar de emprestar. Então tem muitas pessoas que chegam para você e falam assim, meu irmão, estou passando por uma situação difícil, e se ele te procurou, ele sabe que você tem e sabe que você vai prestar, que sabe que você tem um coração bom. E muitas das vezes as pessoas se aproveitam desse lado bom da gente. E fica devendo a gente e às vezes nem paga. E depois tem a cara de pode vir pedir de novo. E muitas das vezes você empresta. E aí muitas pessoas falam assim, você é bobo. Mas se você seguir isso aqui, irmão, você não é bobo. Você é um cidadão se preparando para ser um cidadão dos céus. Porque se você empresta o dinheiro para uma pessoa que pode te pagar, que bem que você está fazendo, porque os pecadores fazem isso. Agora, se você emprestar um dinheiro para uma pessoa sem esperança de receber esse dinheiro, aí você está fazendo bem. Lá no 35, amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até com os que ingratos e maus. Irmãos, é verdade, você pode ver que Deus, ele manda a chuva no telhado do justo e do injusto. Deus, ele ama todos os seres humanos iguais. Porque Deus, ele ama o pecador. O pecado, ele aborrece Deus. Mas Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, irmãos, é assim, o amor de Deus é perfeito, o amor ágape. É um amor que não depende de reciprocidade. Nós, seres humanos, para amarmos alguém, há necessidade da reciprocidade. Mas Deus não, Deus ele ama, irmãos, porque Deus está acima dessas emoções humanas, da reciprocidade humana. Deus está acima dessas coisas. E nós precisamos fazer com que nosso amor se torne um amor perfeito. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Se nós buscarmos a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos conseguir amar essas pessoas. Amar as pessoas inconvenientes, amar aquelas pessoas chatas, amar aquelas pessoas que quando bate na sua porta você fica bem quietinho. Eu não faço isso, irmão, mas tem gente que faz. Fica bem quietinho, para ninguém ouvir a sua voz, para ir embora achando que você não está em casa. Eu não faço isso, irmãos. 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Irmãos, a misericórdia é uma coisa que todo cristão tem que ter. Quando você vê uma pessoa, irmãos, sofrendo mal, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa má, não se deleite dessas coisas. Não fique feliz em ver alguém sofrer. Não importa quem seja essa pessoa. Não importa se essa pessoa merece esse sofrimento. Mas não fique feliz com a infelicidade de alguém. Seja misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transformado. Vos deitarão nos vossos regaços, para com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Irmãos, tem muitas pessoas que falam assim, não pode julgar. A Bíblia ela não proíbe você de julgar. A Bíblia proíbe você de julgar você sendo um hipócrita. Você chegar para uma pessoa e falar assim, não fume e você fumar. Não faça isso e você faz.
Mas se você é uma pessoa que está correta nesse sentido, você tem autoridade para chegar nessa pessoa com amor, com zelo, e chamar ela de canto e falar assim: meu irmão, olha, o que você está fazendo está errado. Você não está julgando. Julgar é ato de condenação final. É você falar que aquela pessoa que morreu foi para o inferno. Isso é julgar. Mas você trazer uma correção para o seu irmão, é bíblico isso. A Bíblia fala assim: se um irmão pecar contra ti, chama o teu irmão de parte e tenta convencer ele. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, irmãos, nós temos que ter o entendimento verdadeiro da Bíblia. Você julgar é o ato de condenação final. É você falar que uma pessoa que morreu assim ou assado foi para o inferno. Isso é você julgar. Mas você trazer um entendimento para o seu irmão, ou tentar ajudar o seu irmão no sentido de que ele está fazendo algo errado, e você chamar a atenção dele para tentar trazer uma correção no amor, isso não é julgar, irmãos. Nós temos que ter esse entendimento. Dizia-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não. Não cairão ambos na cova? Verdade. Como que uma pessoa que está numa doutrina errada, está com vários seguidores, esses seguidores estão seguindo uma pessoa que está numa doutrina errada. E se o seu líder estiver errado, e você estiver seguindo o seu líder, sob a submissão do seu líder, sob os cuidados do seu líder, como que o seu líder vai para o inferno e você vai para o céu? Não tem como. Se um cego está guiando outro cego, ambos não vão cair no buraco? Sim. Lá no 40. Os discípulos não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Irmão, isso aqui que eu estou falando, ó. Se você tem... Porque atentas tu no argueiro, se você está vendo um argueiro no olho do seu irmão, que é uma coisa bem pequenininha, e tem uma trave, que é uma coisa bem grandona no teu olho, então você tira a trave do teu olho, para que você possa enxergar verdadeiramente o argueiro no olho do teu irmão, para que você possa ajudá-lo ele. Isso não é julgar, irmãos. Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, e nem se vindimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração é o que fala a boca. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado do que as coisas que nós falamos. Porque do tesouro do coração nós tiramos o bem e o mal. Mas tudo que nós falamos, nós vamos ser réu do que nós falamos. Então tome muito cuidado, irmãos. As nossas falas, as nossas palavras, elas podem tanto levantar uma pessoa, como derrubar uma pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Porque as palavras que nós proferimos, elas podem ser palavras de bênção e palavras de maldição. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. E se você fala coisas más, é porque o seu coração é mau. E se você fala coisas boas, é porque o seu coração é bom. Então o homem bom tira do tesouro do seu coração coisas boas. O homem mau tira do coração mau seu, do coração tenebroso seu, coisas más. Então não tem como você falar que proferir coisas ruins e o seu coração ser bom. Não tem como você ser uma pessoa sempre proferindo coisas ruins e o seu coração ser bom. E por que me chamaste de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Muitas das vezes, irmãos, essas palavras, elas vêm como flecha nas nossas vidas. Todos esses versículos que nós estamos lendo aqui, você pode acrescentar embaixo de cada um deles. E por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E por que você me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Porque todas essas coisas eu estou dizendo para você fazer, mas por que você não faz? Por que você fica lá, Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu digo? Qualquer um que vem a mim,
ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou sua casa, cavou e abriu bem fundo, e após os alicerces na rocha, e vindo a enchente, bateu o ímpeto corrente àquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundamentada sobre a rocha da palavra, da obediência. Mas o que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na terra, sem alicerce, na qual bateu ímpeto corrente, e logo caiu. E foi grande a sua ruína daquela casa. E por isso que eu falo, irmãos, se você ouve o evangelho, mas você não pratica, é como que tudo que está sendo ensinado para você, tudo que Deus está investindo de você, é como água corrente, vai levar embora e você vai continuar sendo seco, você vai continuar sendo oco. Mas o homem prudente ouve as palavras do Senhor e as pratica. Porque, irmãos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é somente conhecer, mas sim praticar. Porque conhecer, o diabo conhece toda a palavra de Deus, de trás para frente, de frente para trás, mas ele não pratica. Mas aqueles que conhecem o evangelho e as praticam, esse é o homem bom que constrói a sua casa sobre rocha. Que pode vir o vento que for, pode vir tudo, o vendaval, água, e não se abala, porque ele está formado na palavra de Deus, ele está forjado na palavra de Deus. Irmãos, tudo isso que nós falamos aqui é a vontade de Deus plena para nós, como homens e mulheres perfeitos. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas o Sermão da Montanha, Jesus, ele vem trazer o reino de Deus sobre aquelas pessoas que estavam sob o seu cuidado. Então ele ensina, fala, olha, a perfeição do homem é essa. Vós que sois pobres, não se preocupe, que vocês vão ser ricos comigo. Vocês que choram, eu vou enxugar as vossas lágrimas. Vocês que têm fome e sede de justiça, não se preocupe, que quando eu estarei à frente de vocês, quando eu trouxer o meu reino, vocês serão fartos. E quando eu trouxer aquilo que é perfeito, que é o meu reino, todas essas coisas se formarão em vocês. Porque o homem perfeito é só Jesus. Mas a palavra de Deus fala que de fé em fé, todos nós, entendendo cada palavra do evangelho e procurando exercer essas palavras em nossas vidas, nós nos tornamos cada dia pessoas melhores, e de fé em fé, até chegar na medida perfeita do varão que é Cristo. E é isso que Jesus quer, e é isso que o Pai quer, e é isso que o Filho quer, e é isso que o Espírito quer, o Espírito Santo de Deus quer. Que nós nos tornemos pessoas perfeitas como Cristo foi. Porque Cristo estava na terra como homem, irmãos, sujeito às nossas emoções, às nossas dores. Quando Jesus foi crucificado, ele sentiu as pregadas nas mãos, a coroa de espinho, tapa, chutes, pontapé, cuspe na cara, tudo isso ele sentiu. Jesus sentia as emoções que nós sentimos. A palavra de Deus fala assim, ó, em tudo foi provado, mas em nada ele pecou. Em nada ele pecou. E se ele pôde fazer isso, nós também conseguimos. Porque a graça de Deus está sobre nós. Porque a sua graça está sobre nós. E a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. E a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, todo esse sermão na montanha, tudo isso é para os séculos vindouros, para nós nos tornarmos pessoas melhores, para que nós possamos observar os ensinamentos do Mestre e exercemos em nossas vidas. Eu sei, irmãos, que é muito difícil você apanhar e dar o outro lado. É muito difícil você emprestar dinheiro para uma pessoa que você sabe que não vai te devolver. Eu sei que é muito difícil você fazer e cumprir esses ensinamentos. Mas se Deus tiver graça, se Deus tiver graça, se Deus te der graça, tudo isso é possível. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. E se nós cristãos começarmos a colocarmos essas palavras em nossas vidas e vivenciarmos essas palavras, nós começarmos a matar a carne e andar em Espírito, todas essas coisas são possíveis. Todo esse sermão da montanha é possível para aqueles que abrem mão da carne, mas andam em Espírito, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e não vivem segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aleluia. Quero orar por você esta noite, para que o Senhor Jesus, para que Ele te dê força, para que Ele possa te dar graça, para que todas essas palavras que aqui foram ditas se tornem verdadeiras nas nossas vidas. Ó Senhor, o Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe, Senhor, das nossas imperfeições, o Senhor sabe, Senhor, que nós nascemos pelo pecado e morreremos pelo pecado. Ó Senhor, cura, Senhor, as nossas ansiedades, nos livra, Senhor, do pecado desta carne. Ó Senhor, semeia em cada um de nós, Senhor, os frutos do Espírito. Nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos matar a carne e andarmos em Espírito. E fazemos todas essas coisas em nossas vidas. Matando e colocando para longe de nós todas as setas do diabo. Fazendo com que o diabo perca tempo em ostentando perseguição contra qualquer um de nós, Pai. Senhor, ajuda todos nós a exercermos essas palavras em nossas vidas, inclusive eu, Pai. Porque não é fácil, Senhor. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece todos nós, Pai. O Senhor sabe que não é fácil, Pai. Ó Deus, nos dá graça, nos fortalece, nos enche, Senhor, com a Tua misericórdia, para que tudo isso seja possível em nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, tenha uma semana abençoada. Tenha uma semana repleta de bênçãos na vida de vocês. Que não aconteça nenhum incidente com vocês, nem com os filhos de vocês. Que as casas de vocês não sejam penetradas por ninguém que deseja o mal de vocês. E que os filhos de vocês vão para os seus trabalhos durante a semana, permaneçam nos seus trabalhos e voltem para casa em segurança. E que os vossos inimigos, vocês se tornem invisíveis para os vossos inimigos. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Que o amor de Deus esteja com todos vocês. Que a proteção divina esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Levante as mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus.